Gama, de Washington temos essa novidade. A jornalista Ariana Veraz, portanto, o Clube Capa comunicou primeiramente que ela estava suspensa de acesso à Casa Oval, a quem entendeu que é todo a Casa Branca, e ela fez 2 meses em Angola a tratar novas credenciais, não é? Para poder regressar à Casa Branca. Eu li o texto, mas como tu estás em cima da coisa, podes nos ilustrar o que é que se passa exatamente com a jornalista Ariana Veraz? Bom, a Ariana vive em Washington já há muitos anos. Antes de ir, foi estagiária no jornal Folha 8, antes de ir para Washington. E em Washington ela trabalhou inicialmente como assistente na Embaixada de Angola, em regime de recrutamento local. E ao mesmo tempo colaborava como correspondente para a TV Zimbo. Uhum, O presidente de então da TV Zimbo, o Francisco Mendes, o PCA, foi para a TPA e, indo para a televisão pública, também faz a proposta ou a leva para ela se tornar correspondente nos Estados Unidos. Quando o Sul Angola esteve a trabalhar com as equipas de lobbies, ela automaticamente também eh, passou a ter acesso a à Casa Branca com um chamado passe especial que dava-lhe acesso a alguns corredores da Casa Branca. E aí ele passa a ter acesso também à sala oval. uhum, É a partir desta sala oval que passa-se por um processo que ela própria explica nas suas páginas, que é verificada pelos serviços de inteligência e etc., é avaliada, porque ali é um número restrito que entra. E terão notado que nas suas últimas abordagens, as questões que ela colocava ao presidente Trump, era no sentido de colher palavras de elogios às autoridades angolanas, necessariamente ao chefe de Estado, e depois aquilo era coava e era objeto de propaganda e publicidade em Angola. E ela foi avaliada e suspenderam o seu passe de acesso à sala oval. Isto em julho. Ela esteve em Luanda, terá regressado a Washington no dia 4 e em Luanda veio pedir o apoio às autoridades para que lhe passassem uma carta de referência a atestar que ela não tem nenhum vínculo com o governo de Angola. E foi feito, fizeram, ela regressou ao país e poderá voltar a ter acesso, provavelmente, para a Sala Oval. Mas enquanto isso, ela mantém o acesso ao chamado Rose Garden, que uhum, é o sítio onde ela foi filmar ontem, e esteve a filmar, e um trabalhador, logo na entrada, dá-lhe as boas-vindas. Diz-lhe, uhum, you come back, you, you come back. E uhum, esteve ontem e também esteve hoje na mesma sala da Casa Branca, a fazer a cobertura de algum trabalho. uhum. Estes são os compartimentos do Rose Garden, do Departamento de Estado. Agora, a questão é o acesso da Sala Oval, onde fica ali com Trump, é um número restrito de jornalistas que ali está. E vamos lá ver se eles vão reavaliar a situação dela e ela possa voltar a ter acesso. E se as autoridades ficam de facto convencidas de que ela não está a fazer um trabalho de relações públicas no interesse do governo de Angola, porque para estar nessa sala existem normas, existem regras, e uma delas é não fazer ali propaganda de governos e etc. Há histórico de jornalistas, creio que é de Camarões, que este ano ou algumas semanas também viu o seu passe
estar ali suspenso. hum. Ah, pois. Ma E, agora, Gama, uhum. desculpe só, a questão de ela não ter um contrato com o governo angolano, mas ela está ali, como, repórter da TPA. Isto não implica nada, porque ela, a TPA é do Estado, não existe correlação. Sim, a TP é Estado, sim senhora, mas tem aqui, a TP é uma empresa pública, mas estando ali ela faz um compromisso de estar a representar uma televisão que faz um trabalho de interesse público e não um governo. Público do A Estado. TPA não é, Uhum. sim, porque o correspondente da TPA não responde, não é representante do governo, mas A sim diferença da seria se própria fosse, por televisão. exemplo, se ela estivesse lá como repórter do CIPRA. Sim, talvez como do CIPRA, sim. Do CIPRA, aquilo é uma estrutura que opera para a publicidade e propaganda da Presidência da República, Da e não é República. o caso dela. Por isso é Uhum. que ontem fez o jornalista da TPA, Luís Caetano, fez um desmentido em nome dela. Não sei se parece-nos que ela não terá aceitado essa versão, tanto que ela não coloca essa versão de desmentido na página do Facebook, nas páginas dela, né? Porque a Uhum. informação que veio é que ela foi suspensa, que estava a gerir um orçamento de US$ 18.000 ou mais para a estrutura que ela tem ali a operar, que tem uma estrutura na qual o marido é o Mário Vitória, é o cameraman, a irmã, a Irina Pearson, é a assistente dela, e ela não faz uma desconstrução ou um desmentido disso. Ela não. A pessoa, o Luís Caetano, que procurou fazer uma nota de imprensa ou de esclarecimento, ou de desmentido em nome dela, que, conforme estávamos a dizer, que ela não terá provavelmente acolhido ou e não reproduziu aquilo. Hoje ela fez de novo uma filmagem, mas é uma filmagem novamente no compartimento da Rose sala Garden. do Rose Garden, do Jardim das Rosas, e não na sala oval. O Trump, essa semana, creio que já teve uma atividade na sala oval, mas ela não lá esteve. O grande desafio é esse. Mas isso é completamente normal. As autoridades norte-americanas tinham dúvidas tinham dúvida de alguma coisa, e ela que respondeu foi buscar o que nós chamamos em inglês de referral letter, para apresentar e confirmar que não é representante, não está representando, nem está a trabalhar ali no interesse do governo de Angola. Hum. Creio que aí é o mais importante. Se Gama, calhar ela não queria que isso viesse a público, que se fizesse eco como está, mas ao fazer os vídeos, etc., se calhar no silêncio estaria melhor. estaria melhor. Antes de ir para o advogado, a última questão. Gama, ela, em todo Olha, conta aí caso, assim, quando outra ela coisa diz, que quer dizer que o anti-Trump está aí dentro. ali, como quando tem um guarda Finish one. naquela porta, porque o presidente está ali dentro, portanto, aquilo foi Quer dizer que provocatório. o amigo Vocês Trump está aí querem que eu dentro. vá lá Não me faça cumprimentar o ir para meu o amigo Saloval agora lhe eh, cumprimentar. Trump? Portanto, ela é amiga do Trump, ela acesso ao Trump ela tem, mas oficialmente, em termos de critério, ela não tem acesso como jornalista na sala oval. Aí os serviços secretos entram em ação. Quando é que ela pode encontrar o presidente? Fora da sala oval? O presidente pode convidar ela para casa, pode encontrar só minha amiga e tal, um abraço. Gama. Não, as imagens que mostram, vê que mesmo na sala oval, das vezes que ela está ali pertinho, porque alguém chama, né, aquela solidariedade, a mulher, e ela passa para frente. Pelo menos são as imagens que nos mostraram nos últimos dias que ela lá esteve, foi em julho, na primeira semana de julho. Não é, mas isso não lhe dá o estatuto de dizer que é amiga do presidente Trump, que Hum. pode entrar e sair dali do sítio, não. Tanto mais que até hoje a jornalista portuguesa Ana Maria Simões, quando viu o vídeo, a ela se referir que é amiga do Trump, que poderia entrar ali, dizia que, de forma irónica, que se calhar a jovem
não sabe o papel que está ali a fazer, né? E que se considera, que leva a considerar que é amiga de Trump. Hum. Mas Por não, ela ali alguns não podia, minutos. não podia entrar. Tinha que há um acesso, cada compartimento na Casa Branca há um acesso próprio para, que se tem. Uhum. Sim, nós temos aqui uma imagem, mas já tinha feito, já tinha mostrado, porque não temos muito tempo. Advogado, para não lhe deixar assim no silêncio sobre este caso da Ariane, queríamos ouvir qual é a sua opinião, qual é o teu parecer sobre essa, digamos assim, esse scoop, esta notícia que está a bater da Ariane. Que opinião fizeste quando te chegou essa notícia? A primeira questão que devíamos refletir o gasto, ou seja, as despesas, quem está a assumir, se efetivamente o Estado angolano ou alguma entidade angolana está a patrocinar ou a financiar a presença dessa jornalista nos Estados Unidos, porque não colhe, não só porque o Gama se referiu que ela. Pronto, os americanos entendem que é interesse público o exercício do jornalismo, mas todos nós sabemos que a TPA não faz isso, não é interesse público. É uma empresa pública, sim, em termos dos documentos, em termos de legislação, mas efetivamente interesse público não existe. É um meio de propaganda do próprio regime. Pensando que os americanos sabem disso. Portanto, isso não é estranho. Hum. Mas a mim é mais interessante saber quem patrocina, onde sai o dinheiro. Pensamos que num país normal teríamos pelo menos a PGR abrir um inquérito, não bastava o desmentido, porque o desmentido não acabou de esclarecer sobre determinadas questões, sobretudo as questões financeiras e que tipo de contrato essa pessoa tem. Isso ajudaríamos a perceber isso. E a pergunta mais simples que nós faríamos é a seguinte: qual é a vantagem que o povo angolano tem tido da atuação da jornalista em Washington? O Uhum. que é que ganhamos com isso? De facto. Aí poderíamos refletir bem. Mas há quem diz que ela tem estado a fazer o seu trabalho, tem demonstrado competência, né? Não, na verdade, o que sabemos dela, em termos do início da carreira dela, foi efetivamente uma boa jornalista. Isto há provas dadas em relação a isso. Quando ela salta para o lado em que hoje se encontra, algumas coisas ela esqueceu, ou finge de esquecer. Portanto, Hum. não exerce atualmente o jornalismo no verdadeiro sentido. Ela faz propaganda. E faz propaganda a troco de alguma coisa. A pergunta que se coloca é quem, quando e como e quanto financia ou dá o financiamento dela nessa questão. Isso é que era mais interessante. Ok. E sobretudo agora num país em que dizem que temos que fazer contenção, que está tudo Ah, difícil, as coisas, a retirada dos subsídios por conta de melhorar a questão social das pessoas, mas efetivamente o que é de melhoria não se vê e há dinheiro, perdão, que estão sendo gastos desta forma. E o Gama foi noticiando que são milhões de dólares. hum. Não, de facto, com justa razão esta pergunta, o trabalho que ela tem estado a fazer, há quanto isto tem sido útil para os angolanos, enquanto isto nós estamos a ver uma jornalista que profissionalmente não está a demonstrar, mas está a demonstrar a habilidade de fazer, portanto, uma lobista, uma propagandista, não é? Uma que faz marketing, porque até no seu canal, o seu canal televisivo, vamos chamar aquilo um canal alternativo nas redes sociais, Ariana Show, já não sei se é Ariana Show, Ariana qualquer coisa, ela ali aparece com muitos lobistas, né? Pessoas que, né, principalmente na fase eleitoral do ano de 2022, estiveram ali a fazer comentários apoteóticos dos avanços que Angola tinha conquistado e por aí fora. Bom, ela sabe qual é o contrato que tem
e um dia este contrato poderá, de facto, ser extinto e depois muita verdade virá à tona.